Irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Deixar com vocês mais uma mensagem ao vivo. Excelente manhã de sexta-feira para vocês que estão entrando nessa live. A palavra diz que o Senhor, Ele muda o tempo e as estações. Na verdade, os tempos e as estações. Lá em Daniel 2:21. Deus, Ele muda cenários e só Ele tem esse poder. Às vezes nós queremos sair de uma situação de turbulência, de tribulação, de uma adversidade. E quando olhamos, comum olhar e não vê uma luz no fim do túnel, não vê o sol em meio à tempestade. Tamanho a complexidade, as dificuldades, essa provação, nós olhamos e não vemos. Às vezes olhamos com um olhar sem esperança. E é claro que isso traz para nós o pensamento de que vai demorar muito tempo, de que vai ser um processo muito demorado, A gente vai ficar padecendo, sofrendo. Mas o Senhor, Ele tem poder para tudo. Só Ele realmente pode tirar alguém de uma situação totalmente desfavorável, de humilhação, e colocar em uma posição de exaltação. Quando pegamos o exemplo de José do Egito, eu acho que é um dos grandes exemplos de que José estava lá, naquela situação onde seus sonhos estavam todos frustrados, tinham sido frustrados, estava preso e de repente vem uma ordem para que ele fosse à presença de Faraó. Interpreta o sonho, sugere que alguém seja colocado sobre toda a fazenda do Egito, e assim o Senhor o exalta. Então, ele amanhece como um prisioneiro, naquele mesmo dia ele vai dormir como governador do Egito. É impressionante o poder de Deus. Ele muda os tempos e as estações. De repente tudo pode mudar, irmão. De repente Deus pode desfazer todo um cenário nebuloso, sem possibilidade, sem condições, onde a realidade é tão limitada que nós não conseguimos enxergar além daquilo que de ruim está acontecendo. Deus, Ele transforma. E eu sempre tenho dito que coisas que nós pedimos em tanto tempo, em pouco tempo, pedimos às vezes em 5 anos, em 5 meses, em 5 minutos Ele opera, em 5 minutos Ele traz, em 5 horas Ele realiza o milagre. Deus, Ele muda a palavra de Deus. É claro que ele se vale muitas vezes de um processo para nos preparar, para nos moldar, nos transformar, para que venhamos a priorizá-lo depois que o milagre acontece, depois que a bênção chega. Ele nos leva a esse processo para isso. Mas isso não quer dizer que o poder de Deus está limitado, que o agir de repente de Deus ele está inibido. Não. Deus faz, o Senhor transforma. O texto de Daniel é interessante, que diz: Ele muda os tempos. E aí a gente traça um paralelo com aquele texto famoso de Eclesiastes, que diz que há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo para tudo, para todas as coisas, há tempo de cortar, há tempo de costurar aquilo que foi cortado, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. Ele muda os tempos. De todos esses tempos que fazem parte da vida humana, o tempo do sofrimento, o tempo da angústia, o tempo da dor, o tempo da decepção, o tempo da vergonha, o tempo da humilhação, é Ele quem muda para o tempo da exaltação, o tempo da alegria, o tempo da honra, o tempo da promessa, o tempo da festividade, o tempo do testemunho, o tempo dos milagres. As estações. Interessante que é Ele quem muda as estações. As estações, elas representam um pouco a nossa vida, Nossa primavera, verão, outono e inverno. Todo mundo tem o seu inverno, todo mundo tem o seu verão.
tem a sua primavera, o momento de florescer, tem o seu outono, já começa a ficar mais recluso. Todos nós temos as estações. Deus muda não só os tempos e estações do mundo visível, como os tempos e estações do mundo invisível, como os tempos e estações da nossa vida. Ele transforma. Ele tem esse poder. Só Ele pode mudar. Ele muda. Você não muda. Eu não mudo. Por mais que você queira, por mais que você faça, por mais que eu queira, por mais que tentamos, com o nosso esforço nós não mudamos. Eu lembro de Daniel quando é lançado na cova dos leões. A palavra fala que o rei trabalhou a noite inteira para tentar tirar Daniel dali e não conseguiu. Ele ficou a noite inteira acordado, tentando tirar Daniel daquela situação. O decreto dele mesmo fez Daniel parar ali. Não podia ser revogado. E ele trabalhou a noite inteira para tirar Daniel daquela situação. E ele não conseguiu tirar. E aí no outro dia ele falou: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que você ainda está vivo aí dentro? Será que os leões não te devoraram? Daniel, no meio da cova, disse: eis-me aqui. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. O rei não pôde fazer nada por Daniel. Homem nenhum pode fazer algo por você. Nem você mesmo, nem você mesma pode fazer por você. Mas Ele muda, Deus muda os tempos e as estações. Como Daniel disse, o meu Deus enviou o seu anjo e Ele fechou a boca do leão. É Deus quem faz o milagre. É Deus quem opera. É Deus quem livra, é Deus quem salva, é Deus quem transforma, é Deus quem restaura, é Deus quem arrepende, é Deus quem leva a pessoa ao arrependimento, é Deus quem muda todo o cenário de desgraça e destruição. Traz a bênção para a sua vida. E de repente, irmãos, de repente tudo muda. Que o Senhor te abençoe nessa manhã de sexta-feira. Eu estou vendo que o YouTube não notificou, pouca gente entrou, eu devo repostar essa mesma live agora mesmo. Deus nos abençoe. Pai, Senhor Jesus.